Então, vocês vão ver que está na mesma onda aí da predicação. A gente vai falar de verbo transitivo direto e indireto. Então, nós vamos conhecer o que vem grudadinho aí nesses verbos, que são os objetos direto e indireto também, e que são os chamados complementos verbais. Então, aqui, deixa eu usar uma canetinha. Não pus, achei. Aqui a gente vai falar primeiro desses dois, que são os complementos verbais. Depois a gente tem complemento nominal e agente da passiva. Observem que esses são os termos integrantes. Até então a gente estava nos termos essenciais. O que é termo essencial? Sujeito e predicado. Analisamos tipo de sujeito, tipo de predicado. Para entender bem o tipo de predicado, nós vimos a predicação verbal. Se o verbo é de ligação, transitivo direto ou indireto, ou intransitivo. E aí, agora, então, nós vamos ver dentro desses verbos transitivos, direto e indireto, quais são esses objetos que vão se anexar a eles. E aí a gente tem o primeiro complemento verbal, então, porque completa um verbo, lembrando que objeto direto e indireto completam verbos, sempre. Então, termo não regido por preposição obrigatória, completa o sentido do verbo transitivo direto. Se o verbo é transitivo direto, como a gente tem aqui, ó, o esperavam, o objeto também vai ser, obviamente, direto. Significa que aqui a ligação que é feita entre o verbo e esse objeto, esse termo, esse acessóriozinho ali, ele acontece sem uso de preposição. É isso que é o básico. Perguntinhas que a gente faz para descobrir o que é o objeto. Quem ou o quê? Eles esperavam o quê? O ônibus. O que me dá essa resposta do quezinho é exatamente isso que é meu objeto. Ela vendia o quê? Doces. Então, esse é meu objeto. Por que tem a perguntinha quem? Porque não é pelo fato disso se chamar objeto que vai ser só coisa, tá? Pode aparecer com pessoas também. Eu podia ter colocado lá. Eles esperavam Maria. Eles esperavam quem? Maria. Então, ela também é um objeto direto. Aqui não é objeto no sentido de coisa, é simplesmente um termo sintático. Tudo bem até aqui? Sim. Sim. Sim, né? Uma dúvida que pode, aí porventura, surgir. Quando a gente fala aqui... Ai, cadê o mouse aqui? Aqui tem um ozinho, mas esse o é só artigo. Então, artigo não é preposição, não tem problema chamar isso de objeto direto, tá? Quando aparecer só o artigo, como é o caso aí. Objeto direto preposicionado. Esse aqui é um que avacalha a nossa história pelo seguinte. Tanto que no fundamental a gente nem ensina esse para os alunos. A gente fica só objeto direto é sem preposição, objeto indireto é com preposição. Porque senão eu nem ensinei esse conceito ainda e já vem com objeto direto preposicionado, o menino não tem um referencial. Né? Eu preciso, é igualzinho matemática quando você ensina primeiro só os números naturais e aí depois você vai explicando o que vem, o que vai piorando ao longo dos anos. É mais ou menos isso que a gente faz com a gramática. Você vai lá, objeto direto, sem preposição. Objeto indireto, com preposição. Aí depois eu conto para ele que de vez em quando tem um preposicionado. Mas o que acontece para esse objeto ser preposicionado se ele é direto? Ele não precisa de preposição. A preposição não é obrigatória. Ela aparece ali de intrometida, porque ou por traço de oralidade, ou por estilística, por costume na língua, a gente põe uma preposição ali no meio da história. Olha o exemplo que tem aí na letrinha A. Assim, prejudicas a ti. Eu podia escrever prejudicas ti, só que já ficou tão usual que se eu pensasse em quem prejudica, prejudica alguém ou alguma coisa. A perguntinha é direta. Prejudica quem? Não precisava desse A. Ele apareceu de intrometido ali na história, mas é comum que a gente faça isso quando vai usar pronome oblíquo tônico, como é o caso desse tizinho aí, por isso que ele apareceu. Mesma coisa aqui embaixo, ó, tá falando com substantivos próprios ou referentes a pessoas. Verbo amar. Quem ama, ama alguém ou alguma coisa. Mas a gente comumente, principalmente nesse tipo de construção aqui, a gente coloca o a na frente. Amar a Deus sobre todas as coisas. Mas eu podia também escrever amar Deus sobre todas as coisas, porque o amar é transitivo direto. A preposição só aparece por estilística ali. Lá embaixo também,
Na letra C, a gente tem com pronome demonstrativo, indefinido e de tratamento. A foto sensibilizou a todos, mas podia ser a foto sensibilizou todos. Eu não tenho necessidade desse A. Ele também aparece por estilo. Vou abrir uma caixinha de texto aqui só para vocês perceberem a diferença quando realmente eu preciso de preposição. Vou usar esse mesmo verbo aqui, ó, amar. Eu escrevo assim, eu amo chocolate. Eu gosto de chocolate. Observa que aqui eu até podia colocar um A. Não é comum, não é usual, porque como diz a regrinha, aparece, é comum a gente fazer isso quando tem pronome oblíquo, quando tem substantivo próprio e quando tem pronome demonstrativo indefinido ou de tratamento. Não é o caso, então por isso que a gente não põe o A de intrometido ali. Mas aqui, gostar é transitivo indireto. Esse chocolate aqui, ó, é objeto indireto. Então aqui nós temos um OI, aqui nós temos um OD, com o mesmo termo. Nesse caso aqui, eu posso tirar o D e falar assim, eu gosto de chocolate? Nem na oralidade, muito menos na escrita, isso não faz sentido. Então, é por isso que esse preposicionado aqui não atrapalha a nossa regrinha. Você tem que pensar que no objeto indireto, a preposição é obrigatória. E nessas exceções aqui de preposicionado, ela é opcional, ela pode aparecer ou não. Combinado? Ficou claro para todo mundo? Sim. Ok. Então vamos seguir. Não, apagou, peraí. Isso. Esse aqui nem aparece no livro de vocês, mas eu achei que já era bom colocar de uma vez, porque é o objeto pleonástico. Isso é muito fácil depois que a gente já estudou pleonasmo. Pleonasmo enquanto figura, pleonasmo é sempre redundância, aliás, mas ele aparece enquanto figura de linguagem, enquanto vício de linguagem. Enquanto figura, você tem aquelas coisas literárias assim. Olhou-me com olhos de tristeza. Quem olha, é claro que é com os olhos, né? Mas é uma repetição enfática. Agora, quando a gente tem subiu para cima, desceu para baixo, entrou para dentro, saiu para fora, vício de linguagem. Não significa uma redundância, uma repetição, sempre. É a mesma coisa aqui. O objeto vai aparecer duas vezes, ó, é o mesmo objeto. O o e o este livro é a mesma coisa. É comum que ele apareça repetido assim no inicinho da frase, com vírgula separando. Este livro, eu o comprei ontem. Aqui embaixo, no outro exemplo, tá assim. As balas, coloquei-as em um pote. Por que ele é pleonástico? Porque ele aparece uma vez por extenso e uma vez representado por pronome. Eu podia simplesmente falar assim, este livro, vírgula, comprei ontem. Ou comprei ontem este livro. Ou eu podia falar, eu o comprei ontem. Eu comprei-o ontem. Se eu não quisesse colocar o eu na frente, né? Comprei-o ontem. As balas coloquei em um pote. Coloquei as balas em um pote. Coloquei-as em um pote. Então, não há necessidade dele aparecer duas vezes. Mas quando aparece uma por extenso e uma com pronome oblíquo, a gente chama de objeto pleonástico, tá? Ô, Samantha, e tá Oi. errado? Isso aí é norma padrão? Na norma padrão, isso está correto se você usar a pontuação assim certinha, a vírgula para separar ele no início e ver depois. É considerado pleonástico por ênfase, por questão estilística, mas é considerado correto, tá? Por isso que já tem um nome para ele, por isso que eu coloquei Entendi. ele. Viu? Seguindo, a gente vem então com o objeto indireto. Vou apagar aqui de novo. No objeto indireto, então, o verbo é indireto e ele é regido por preposição. Significa que a preposição ali é obrigatória. O exemplo clássico eu gosto de apresentar mesmo com o verbo gostar, porque até na língua falada ele não foge à regra. Então, mesmo na oralidade, a gente sempre usa gostar de. Quem gosta, gosta de alguma coisa. A perguntinha que a gente fez para o verbo gostar é esta que está aqui embaixo, de quê? Né? A Aline gosta de frutas. Aqui eu tenho, podia ter perguntado em que. Não confio em políticos. Para reconhecer o objeto indireto, basta perguntar quem ou que depois do verbo mais a preposição. Por que aqui não tem como eu pôr na formulazinha se vai ser em que, de que, com que, para que?
porque cada verbo vai ser regido por uma preposição diferente. E aí a perguntinha vai necessitar daquela preposição que apareceu na frase. Então, pode ser variável, não significa que vai ser só com D. Ai, Samanta, mas eu não sei a regência de todos os verbos. Esse realmente é um dilema. Nós vamos ter outro capítulo aí pela frente ainda com regência, mas alguns eu aconselho também a fazer questão fechada disso aqui, treinar muita questão para memorizar mesmo. Não é porque no Enem você vai fazer questão pura de objeto direto e indireto, mas para você memorizar quais são as preposições que regem aqueles verbos lá na norma padrão. É sempre um bom exercício. Pode passar, gente? Fechou o objeto, direto e indireto, tranquilo? E já vem para o complemento nominal. Complemento nominal, como o próprio nome dele já diz, nome em língua portuguesa significa... Deixa eu abrir aqui uma caixinha de texto também. Nome significa substantivo, adjetivo, em alguns casos, advérbio, que é o que tem aqui embaixo para vocês, ó. Um pouco substantivo, principalmente, mas pode acontecer com adjetivo e advérbio, ligando-se esses nomes por meio de preposição. Então, o que eu já posso memorizar? Complemento nominal também sempre tem preposição. Como não confundir complemento nominal com objeto indireto, então, já que os dois sempre têm preposição obrigatoriamente? O objeto indireto completa um verbo e o complemento nominal vai completar um nome, um substantivo, um adjetivo ou um advérbio. Deixa eu apagar esse aqui para não atrapalhar. Ó, tenho certeza de sua culpa. Quando eu coloco ali o desenho, eu vejo que isso aqui está completando a palavra certeza aqui na frente, não é? Se eu estou completando certeza, certeza não é verbo, certeza é um nome. Se eu não identifiquei se é substantivo, adjetivo, advérbio, não interessa. Se você já conseguir fazer esse parâmetro de que não é verbo, essa comparação e ver que os dois, né, uma coisa é verbo, outra coisa é nome, tranquilo. Eliminei que não é verbo, eu só tenho a opção até agora de complemento nominal. Então, só pode ser complemento nominal. A árvore está cheia de frutos. Mesma coisa, completa a palavra cheia. Então, aqui eu já observo que também não é verbo, só pode ser complemento nominal. Certinho? Pode seguir? Ou alguma questão, alguma dúvida? Pode seguir, Samanta. Pode, né? Agente da passiva. Esse nomezinho aqui é importante para nós, porque nós vamos lembrar, de novo, de voz verbal, voz passiva, e aí dentro da passiva eu tenho passiva analítica e passiva sintética. O agente da passiva só acontece na voz passiva analítica, porque precisa estar em análise, extenso. Lembra que a sintética é aquela que usa o sizinho, partícula passivadora, então eu não vou ter agente da passiva. O que acontece? Só ocorre em orações cujo verbo se apresenta na voz passiva a fim de indicar o elemento que executa a ação verbal. Lembra que quando a gente fala de vozes verbais, a gente lembra o seguinte, que toda vez que o verbo aparece, ele está sofrendo a ação, ele não pratica a ação, por isso é chamado de voz passiva. Então, vou colocar uma frase aqui assim, ó. O livro... O livro foi lido por mim. Quando eu tenho essa construção, eu vejo que o meu sujeito é o livro, pertinho aqui, ó. Meu sujeito é esse, o livro. Vai abrir em cima de mim. Abrir aqui do lado. O sujeito é chamado de sujeito paciente, livro. Certo? O núcleo, né? O sujeito seria tudo, o livro. Ele é sujeito. Se ele é paciente, ele sofre a ação verbal. É ele que sofre a ação verbal. Alguém tem que ter executado essa ação. Qual que é a ação que está aqui? Foi lido, extensa, em locução, com dois verbinhos, um auxiliar e o verbo principal no particípio. Aí, quando eu analiso esse termo aqui, então, esse por mim,
é que eu percebo que ele é o meu chamado agente da passiva. É para vocês pensarem assim, se o sujeito não executa a ação, alguém precisa executar. Quem executa é esse agente. Outra coisa que nós vamos ver, vou pôr aqui em texto também. O agente da passiva sempre acontece com preposição. Sempre preposição de, que é menos comum, ou preposição por, que é a mais comum. E essa preposição por pode ter as suas variáveis, que é quando eu tenho pelo e pela, né? Quando admite aí a junção com o artigo. Então, as terras foram invadidas pelo sem terra. Pelo sem terra é meu agente da passiva, porque terras é sujeito paciente, lá na frente. A cidade estava cercada de belezas naturais. O de belezas naturais também é meu agente da passiva, porque a cidade é sujeito paciente. Aqui tem um com pelos, aqui tem um com de, mas podia até colocar, ó, a cidade estava cercada pelas belezas naturais, né? As terras foram invadidas. Aqui o de já não funciona tão bem, de sem terras. Geralmente com cercada, o verbo aí no particípio, né? Cercar é que admite essa preposição de. A casa estava cercada por policiais. A casa estava cercada de policiais. Então, é mais comum com cercada que ele admita as duas preposições. Mas sempre acontece, observa se tem essa locução verbal, desse jeitinho aí. O que significa que tem locução verbal? Tem os dois verbos aqui, ó. Um verbo auxiliar conjugado, que é o foram, e o particípio, que é invadidas, aqui de novo. Verbo auxiliar conjugado, que é o estava, e o particípio, que é cercado. Ok? Sim. Ok. Pode seguir, né? Deixa eu limpar aqui. Aí a gente já vai finalizando com os últimos termos que nós vamos ver aí. Ai, fechei aqui. Que são os chamados termos acessórios. Nos termos acessórios agora, de novo, fizemos termos essenciais, sujeito e predicado. Termos auxiliares, que são os objetos direto, indireto, complemento nominal, agente da passiva. E agora nós vamos para os termos acessório. Acessório é igual brinco, pulseira, óculos. Eu posso mudar de acessório, eu posso trocar o acessório, eu posso retirar ele facilmente sem perder a minha essência, não é? É a mesma coisa aqui na gramática. O essencial era sujeito e predicado. Os outros são complementos, né, complementares, mas não são assim tão essenciais, eu posso fazer a frase sem eles. E é mais dispensável ainda esses termos acessórios. Olha, são aqueles que não são indispensáveis para o entendimento do enunciado. No entanto, acrescentam uma informação nova à oração, determinando ou qualificando os outros termos. Aí a gente vai chamar de adjunta adnominal, adjunta adverbial, aposto e vocativo. Quando escreve aqui, né, que fala, eles não são indispensáveis, é porque se ele aparece ali na frase, ele tem alguma função, ele precisa aparecer ali porque eu quero especificar alguma coisa. Vou colocar um aqui para vocês verem o nosso primeiro aí, uma caixinha com um adjunta adnominal. Quando eu escrevo assim, ó, a menina de olhos verdes brincava. Vou colocar num período simples para vocês entenderem melhor. Meu dedo já tá dando cãibra de tanto mexer com o mouse só do notebook. A menina de olhos verdes brincava. Nisso aqui, eu vou perceber que eu tenho uma adjunta adnominal, que é essa expressãozinha aqui, ó. De olhos verdes. Ai, não marquei o verde. Tudo isso aqui é adjunto adnominal. Adnominal significa que anda junto com o nome. É anexado a que nome, no caso? O nome, menina, o substantivo menina. Por que é importante definir isso aqui? Porque, às vezes, vai aparecer situação que a gente pode confundir adjunto adnominal com complemento nominal, porque os dois qualificam nomes. Mas você vai perceber que o adjunto adnominal só acontece junto do substantivo, enquanto o complemento nominal pode ser com adjetivo e advérbio também. Nesse caso, está dentro do sujeito, inclusive. Olha, a menina de olhos verdes brincava.
eu tenho um substantivo concreto, que é menina, e tenho aqui uma qualificação que na morfologia não dá para chamar de adjetivo, mas é como se fosse um adjetivo, não é? Estou qualificando essa menina. Então, esse de olhos verdes serve para qualificar a menina. Vou fazer uma setinha aqui. E esse artigo aqui também, ó, o azinho também pode ser considerado uma adjunta de nominal. Pensa que no sujeito, a adjunta de nominal é tudo aquilo que não é o núcleo do sujeito. Quando eu separo aqui, igual a gente fazia lá para delimitar, eu tenho o sujeito, a menina de olhos verdes. O que é núcleo, essencial, substantivo desse sujeito? Menina. Tudo que sobrou qualifica a menina, então isso é adjunta de nominal. Entendido? Vai ter mais explicação aqui para Ô, frente. Samantha, Oi. você falando lá que não podia confundir com adjetivo, mas vamos supor que tivesse uma questão para marcar. O que quer dizer os olhos verdes? Vamos supor, poderia ter adjetivo lá e a gente marcar. Por que a gente não poderia marcar? Porque o enunciado tem que ser claro do que ele está querendo. Se o enunciado estiver pedindo a função sintática, adjetivo nunca é função sintática, é classe morfológica. Então, realmente, questão de concurso público faz essas pegadinhas. Ele pergunta assim, por exemplo, com o A, que está mais claro ainda, isso é um artigo, não é? O Azinho aqui no início é um artigo, Sim. classe morfológica. Só que aí o enunciado vem lá assim, o termo destacado na frase abaixo tem função sintática de letra A, artigo, letra B, adjunta de nominal, letra C, sujeito, e por aí vai. Mas as três mais duvidosas seriam essas. Não pode ser sujeito, porque está pedindo, o sujeito é tudo. Então não podia ser só o azinho. Não pode ser artigo, porque artigo é a classe morfológica dele, não é a função sintática. Então, qual que é a função sintática? Adjunta de nominal. Entendi. Tá? Tem que ficar atento para fazer esse tipo de questão ao que o enunciado realmente está pedindo. Apagou tudo de novo. Vamos seguir aqui no próximo, eu apago. Coloquei um outro esqueminha aqui mais completo, porque aí dá para vocês verem tudo isso, olha. Então, adjunto de nominal modifica o significado de um substantivo. Esse modifica é no sentido de acrescenta informações a esse substantivo. Na frase, os meus dois melhores amigos de infância moram em Curitiba. Se eu pedisse para você separar o sujeito, ia até aqui, né? Ó, os meus dois melhores amigos de infância. Tudo isso é sujeito. Núcleo do sujeito, o substantivo, amigos. Aqui, dentro das caixinhas, eu vou ter as duas coisas, classe morfológica e função sintática. Vou colocar uma caixinha de texto aqui também para vocês lembrarem disso. Bom, então aqui eu tenho classe. Vou puxar para cá um pouquinho. Então, olha aí, ó. Primeiro, em todos os quadradinhos verdes aí, você tem as duas coisas. Qual é a classe morfológica, qual é a função sintática. O os, na classe morfológica, ele é artigo. Na função sintática, adjunta de nominal. O meus, na classe morfológica, ele é pronome. Na função sintática, adjunta de nominal. Dois, na classe morfológica, ele é numeral. Na função sintática, adjunta de nominal. Melhores, na classe morfológica, ele é adjetivo, mas na função sintática, ele é adjunto adnominal. Amigos de infância, ele é locução adjetiva, porque eu tenho dois termos, como se fosse ali a função como um adjetivo, e a função continua sendo adjunta adnominal. Todos esses termos que acrescentam, que modificam, que acessoram o substantivo amigos, acrescentam informações. Tem várias classes diferentes aí, mas todas elas têm função de adjunta de nominal. Ficou claro para todo mundo? Sim. Joia. Então, vamos seguir.
O adjunto adverbial. Por outro lado, agora, olha ali o nome adverbial. Significa que ele vai modificar um verbo, ou que ele vai ter, na maioria das vezes... eu não apaguei ali a função sintática, peraí. Ele vai ser como o advérbio ou a locução adverbial. Não é advérbio que modifica verbo? Então, nesse caso aqui, e ele vai trazer sempre a circunstância. Lembra que advérbio ou adjunto adverbial, ele traz a noção de circunstância. Circunstância é tempo, modo, lugar. Quando a gente consegue perceber que há uma circunstância como essas descritas ali, significa que ele é um advérbio ou uma locução adverbial e tem função de adjunto adverbial. Olha aí o primeiro exemplo. Hoje não iremos a pé ao colégio. Intensifica o sentido do verbo, do adjetivo ou de outro advérbio, né? Isso que um adjunto adverbial faz. Nesse caso, todos os termos que estão aqui estão modificando o verbo iremos. Se eu pensar aqui na classe, eu tenho tudo aqui é advérbio, advérbio, aqui é uma locução adverbial e aqui também outra locução adverbial. O hoje, adjunto adverbial de tempo. O não, adjunto adverbial de negação. O a pé, adjunto adverbial de modo. E o ao colégio, adjunto adverbial de lugar. Então, com o adverbial, a gente sempre tem que conseguir pensar nessa classificação, nessa circunstância que ele vai trazer, tá? Para conseguir identificar. Outro exemplo, quem fala pouco, pensa muito. Pouco e muito são advérbios de intensidade. Aqui é a função sintática desses advérbios, adjuntos adverbiais, o pouco está modificando aqui o verbo falar, né, em relação a falar, a intensidade, e também o muito em relação ao verbo pensar. Todos dois dão ideia de circunstância de intensidade. Aqui, com uma classe diferente, observa que aqui ele está modificando um outro adjetivo. Quer ver? Eu vou fazer uma outra caixinha com outro exemplo para vocês. Ó. Interessante é adjetivo. Muito interessante é um advérbio que está dando a intensidade a esse adjetivo. Então, continua sendo adjunto adverbial. Aqui também no tão tarde, eu já tinha aqui um advérbio, olha. Esqueci de pôr assim. Um advérbio de quê? De tempo. Mas eu quero intensificar esse advérbio com o tão, então esse aqui passa a ser adjunto adverbial de intensidade. Então eu tenho aqui ele modificando verbos, fala e penso. Eu tenho aqui ele modificando um adjetivo e aqui ele modificando um outro advérbio. Tranquilo, gente? Podem surgir algumas classes duvidosas, por exemplo, muito. Vou colocar duas frases aqui para vocês perceberem quando ele é adnominal e quando ele é adverbial. Vou dar um espacinho aqui. Nesses dois casos... Ai, não, eu fechei a caixinha, não era para fechar. Deixa eu pôr nela lá de novo. Bagunçou ali. Vou pôr essa outra frase aqui embaixo, ou estamos, para não ficar embolado. Quero essa mesma aqui, tá? O muito, ele pode ter as duas funções. Ele pode ser adjunto adnominal ou adjunto adverbial. Porque ele pode ser adjetivo ou ele pode ser advérbio. Olha aqui que interessante. Na primeira frase, compramos muitas balas. Tá tudo no plural, não tá? Porque o muitas está qualificando ou modificando a palavra balas. Então, eu fiz concordância no feminino
e no plural porque tem relação com balas. Ele é um adjetivo, então aqui ele é adjunto adverbial, adnominal, perdão. Adjunto adnominal porque ele é um adjetivo. Ele está junto de um substantivo que é balas. Nesse segundo caso aqui, a frase está no plural. Estamos muito cansados. Mas eu não falei muitos cansados, nem devo falar. Porque nesse caso, ele tem relação com o adjetivo cansados, como nesse caso aqui, ó. Então, aqui ele é adjunto adverbial e aqui ele é adjunto adnominal. O adnominal faz concordância, o adverbial não. Ô, Entendeu? Samantha, Sim. então o adjunto adnominal sempre vai concordar número, gênero, essas coisas com o substantivo? Vai, sim. O adnominal, sim. O adverbial é que não. Porque adnominal não diz respeito a nomes, adjetivos, substantivos, são classes variáveis. E advérbio é classe invariável, então não faz concordância, Entendi, obrigado. tá? De nada. Essa duvidazinha aqui acontece muito em pegadinha com o bastante, mas se você substituir, vai ser o mesmo caso de bastante. Peraí, deixa eu pegar outra borrachinha aqui, porque esse não quer apagar. Vou pôr mais uma caixinha de texto aqui em cima, para você ver como é que acontece a mesma coisa com o bastante. Mesma coisa do... Deixa eu de novo. Oh, Cristo. Aí. Mas por que essa caixa não quer vir para cá, Senhor? Um pouquinho embaixo. Me atrapalha menos ali. Aí. Olha aqui, o que eu coloquei primeiro? Compramos, né? Compramos bastantes balas. Essa frase está correta porque o bastante aqui é adjetivo, é adjunta de nominal, mesma coisa do muito. Não é compramos muitas balas? Então, compramos bastantes balas. Agora, se eu vou falar, eu estou bastante cansada, nós estamos bastante cansados ou cansadas. No outro caso, ele não faz a concordância, mas nesse caso aqui ele faz, porque ele é adjunto adnominal, ele é um adjetivo e faz concordância com o substantivo. Com muito, a gente aceita numa boa variação. Muito, muitos, muita, muitas. Agora, com bastante, a gente tem um certo estranhamento com esse plural, já não é tão comum, tão usual. Né? Tranquilo, gente? Tranquilo, Samantha. Vou seguir aqui, então. Alguém, pelo menos, me responde, né? Para eu não ficar falando sozinha aqui igual doida. Eu tenho. Tem hora que esse rabisquinho não quer sair tudo, não sei porquê. Agora saiu. Continuando os termos acessórios, aposto. Esse é o mais fácil de todos. Eu, pelo menos, acho que aposto é muito fácil de identificar. Aposto e vocativo, e aí nós vamos terminar essa aula e esse slide, amém, graças a Deus, né? Tá acabando, olha lá. Relaciona-se a um nome para esclarecê-lo ou explicar. Geralmente aparece entre vírgulas ou é introduzido por 2 pontos. Pode aparecer também entre travessões. Drummond e Guimarães Rosa são 2 grandes escritores brasileiros, aquele na poesia e este na prosa. Já usamos essa construçãozinha aqui também, quando a gente estava estudando pronome, né, com aquele e este, para você identificar aí quem é quem, está em cores diferentes. Aqui está com uma vírgula só. Por quê? Porque eu usei o aposto no início de frase, então não tem necessidade de estar com o verbo aqui. Se não tivesse esse verbo são, precisava de 2 vírgulas. Vou colocar na caixinha de texto aqui em cima para vocês visualizarem também. Ó. Se eu tivesse colocado Drummond, ou só assim. E aí, continuar da frase aqui, ó, eu precisaria das 2 vírgulas, como é mais comum dele aparecer.
É assim que a gente usa na maioria das vezes. Drummond e Rosa, grandes escritores brasileiros, e fala a respeito dele. Aí com duas vírgulas, porque não tinha esse verbo de ligação. Se você for usar o verbo como esse aqui, o são, aí você não precisa usar as duas vírgulas, basta uma depois, como está sendo usada aí. Esse caso embaixo aqui com 2 pontos, a vida humana se compõe de muitas coisas, amor, trabalho e ação. Esse é para o chamado aposto resumitivo. Aqui a gente não vai falar das classificações, mas você tem aposto explicativo, especificativo, resumitivo. São subclassificações do aposto. E aí é usado quando é esse resumitivo. Eu vou usar uma palavra para resumir o aposto todo que vai aparecer aqui na frente. Então, a vida se compõe de muitas coisas. Quais são essas coisas? Amor, trabalho e ação. É esse caso que aparece com 2 pontos. Mas é importante para vocês depois para a gente estudar a oração apositiva também, tá? Aposto de especificação é o que vem ligado diretamente ao substantivo, sem pontuação indicando a pausa. Então, pode acontecer esse aqui sem pontuação nenhuma, quando for nome específico, e aí qual que é a marca disso? Vai aparecer letra maiúscula, algumas vezes até aspas. No caso de vocês na redação, eu até prefiro com aspas, para deixar bem claro para o corretor que você não está falhando ali em pontuação. Então, ou põe a vírgula mesmo assim, ou põe aspas. Acabei de ler o romance A Moreninha. O maiúsculo aqui, ó, a letrinha A maiúscula, já está identificando que eu estou falando do próprio romance. Mas é possível usar a vírgula? É possível, se você fosse colocar A Moreninha de fulano, fechei com vírgula depois. Ou simplesmente usando as aspas, fica melhor ainda para evidenciar do que você está falando. Assim também, né, gente? Parece fácil. Sim. Parece fácil? Na hora que a gente está fazendo outra coisa, que você fala assim, gente, mas parecia tão fácil, o que aconteceu agora na hora de fazer exercício, né? Quando vai fazer exercício ou quando vai escrever, esquece tudo que está usando lá. O aposto é importantíssimo para a nossa aula de vírgula, porque às vezes vocês estão usando a aposto e está esquecendo, e aí a vírgula também vai ser obrigatória, tá? Para fechar, aí o último é o vocativo. Termo independente serve para chamar, invocar ou interpelar um ouvinte real ou hipotético. Então, é um chamamento, é uma evocação ou uma invocação, né? Como é melhor ainda para se chamar. O que acontece? Para a redação, vocês não vão usar vocativo, nunca, tá? Porque fica como estratégia de interlocução e não é esse o objetivo do texto da redação do Enem. Você não vai estar conversando com ninguém ali. É um termo que aparece com muita frequência, mas nos outros gêneros textuais, não no dissertativo argumentativo. Olha embaixo o exemplo. A vida, caros ouvintes, é feita de escolhas. Dica de vírgula aqui também para outras situações que não é a redação de vocês. Se o vocativo aparecer no meio, assim, da frase, precisa de 2 vírgulas. Porque qual que é a frase que eu estou fazendo aqui? Qual que é a construção? A vida é feita de escolhas. Essa é a frase. Mas eu estou conversando com os ouvintes, interagindo, interlocução. Podia estar no início, caros ouvintes, vírgula, a vida é feita de escolhas. Podia estar no final, a vida é feita de escolhas, caros ouvintes. De todo jeito precisaria de uma vírgula no início ou no final e de 2 porque está no meio. Não percam as esperanças, meus alunos. Pessoal, prestem atenção. Então, todos os verdinhos aí são vocativos, estou falando com essas pessoas. Como não confundir vocativo com aposto? Se isso aqui fosse um aposto, precisava ter uma relação explicativa ou especificativa com o substantivo que vem antes. Nesse caso, caros ouvintes, tem alguma coisa a ver com a vida, gente? Tem? Está especificando, explicando, resumindo vida? Não. Não, tem nada a ver. É com quem você está conversando. Então, por isso que não dá para confundir com aposto. Aposto vai ter a separaçãozinha com vírgula. Pode ser retirado da frase do mesmo jeito que o vocativo, porque é termo ali acessório, sem perda de sentido. Mas ele é com quem eu estou conversando. Ele não tem relação com os outros termos da frase. Entendido? Sim. Entendi, Samantha. E aí, eu espero que vocês façam, terminamos esse bloco da frente C, tem lá o bloco de exercício, não sei se já fizeram, página 91 a 94,
Aí vocês me chamam, por favor, no privado, falando quais são as dúvidas, que eu vou montar um slide de resolução das questões que mais tiverem dúvidas. Ok. Combinado? Então, tchauzinho Combinado. para vocês. Fechamos Tchau, isso aí. Samanta. Obrigada. Eu que agradeço. E aí a gente se Ô, vê de novo Samanta, na quinta-feira. Oi. na frase, por exemplo, pensei que